Em primeiro lugar, que século XXI é esse que nós estamos vivendo? Em alguns lugares o século XXI parece o século XIX, em outros já parece um pouco o século XXII. Então é preciso entender esse mundo que nós vivemos. E, de uma certa maneira, pensar quais são os retos relacionados com cada um dessas perspectivas, né? Eu acho que na América Latina, que ainda tem muito a alcançar do ponto de vista de incluir as pessoas e está demonstrado muito claramente que renda e anos de estudo estão muito correlacionados, ou seja, o bem-estar social está muito correlacionado com poder estudar, e lamentavelmente o poder estudar no ensino superior está correlacionado com ter renda. Então acho que a educação à distância aqui na América Latina ela tem muito esse papel de inclusão na sociedade. Uma outra coisa importante a destacar é que eu gosto de uma frase que eu vi um dia, que é: nós estamos num mundo que nem é conectado totalmente, nem é totalmente desconectado. Ou seja, nós estamos um pouco numa fase de entendimento dessas novas tecnologias nesse, entre aspas, século XXI, tão diferenciado entre as diferentes sociedades. Então eu acho que, onde eu vivo, na América Latina, os retos da educação à distância, nesse momento, são fazer a inclusão das pessoas, aumentar a escolaridade, trazer o bem-estar para a população, com um bom equilíbrio entre o estar conectado e o não estar conectado dentro de cada uma das culturas locais. Inegavelmente. Inegavelmente, nós estamos ficando cada vez mais conectados. Inegavelmente, os espaços que se abrem com as TICs são fantásticos e muito bons. Eu acredito muito no blended learning. Eu acredito muito que é fundamental trazer para aqueles alunos que precisam o contato humano, trazer o contato humano, e ao mesmo tempo alguns alunos não precisam e vão muito bem no espaço virtual. E alguns alunos fazem o uso duplo disso. Além disso, em muitos lugares da América Latina ainda não se consegue estar conectados. Portanto, o papel da TIC é muito importante, mas não se pode se ilusionar que resolve tudo. Eu fui secretário de Educação à Distância do Brasil, secretário nacional, e tinha na minha mão a regulação do sistema brasileiro de universidades. E o modelo brasileiro exige alguma presencialidade, porque isso é inclusivo, por isso evita com que aqueles que precisam de alguma presencialidade deixem de ganhar seus espaços de estudos ao largo do tempo. Fui razoavelmente criticado por conta dessa política, mas eu acho que naquele momento era necessário, talvez agora nem tanto, talvez no futuro não seja. Então eu acho que a TIC tem um papel fundamental, mas é necessário ter o equilíbrio e entender que a presencialidade também é ótima. E os dois combinados nos levam a um mundo fantástico. É enorme. Os alunos de educação à distância têm, quando comparado com os alunos presenciais, uma renda muito menor. E a educação à distância ela tem um poder de alcance muito maior que a educação presencial. Portanto, se nós podemos atingir um número muito maior de pessoas que são das classes mais baixas, a educação à distância abre uma via fantástica para a inclusão social. E eu acredito que a educação à distância tem um papel importante no mundo do trabalho. Primeiro, porque nós sabemos que da correlação entre o bem-estar social e os anos de estudo. Agora, eu acredito muito que deve-se tentar ter um processo, uma mirada global sobre os vários caminhos que pode-se ter em função de educação à distância. Nesse momento eu presido uma instituição que nós estamos pegando o aluno desde o ensino fundamental e levando até a pós-graduação. Nós estamos oferecendo ensino fundamental, ensino médio, o aluno termina o ensino médio, ele pode fazer um ensino técnico de 300 horas, ou pode fazer um ensino técnico de 1.200 horas, um ensino técnico mais profundo, ou ele pode ter uma preparação para entrar na universidade, ele pode fazer um curso universitário, já temos 12 carreiras, e eventualmente pode fazer um curso pós-graduação. No mesmo conjunto de universidades, somos um consórcio de universidades,
e recebemos várias escolas do governo do estado. Então, eu acredito muito nesse modelo e isso que nós estamos fazendo é abrir trilhas de possibilidades e dirigido exatamente para a população com a renda mais baixa. Temos hoje 110 mil alunos em todos esses diferentes sistemas, 25 mil alunos de grado, 50 de ensino básico, enfim, e outros 30 de grado já, de graduação. Então, eu acho que ainda não se explorou todas as formas criativas que se tem com a educação à distância para essa população que precisa mais de apoio, ou seja, para a população que precisa ser incluída no mundo do trabalho. Os obstáculos do passado, que eram credibilidade e falta de confiança na educação à distância, estão sendo vencidos. Agora, nós temos um perigo grande nesse processo. São instituições que oferecem educação à distância de baixíssima qualidade. Eu, quando secretário de Educação à Distância do Brasil, fechei as atividades de 10 universidades para a educação à distância. Fechamos 5 mil polos de apoio presencial. Enfim, redirecionamos mais de 150 mil alunos, porque nós entendemos que essas universidades não tinham a necessária qualidade para a oferta. Acho que cursos mais livres devem seguir um caminho de pouca regulação e supervisão, mas eu acredito que para cursos universitários, cursos que levam a diplomas, essa regulação, esse olhar deve ser cuidadoso, porque ao mesmo tempo que nós temos instituições que não precisam ser olhadas, como por exemplo a UNED da Espanha, ou a Universidade Federal de Minas Gerais, enfim, e muitas universidades particulares também, que têm um padrão de qualidade inequívoco, então em princípio elas não precisavam ser olhadas. Elas já têm por si só um padrão de qualidade, um desejo de serem boas para a população por si só. No entanto, nós temos um comércio envolvido na educação à distância. E ao mesmo tempo que nós temos um comércio, nós temos comerciantes cujo interesse não é o bem da população digamos assim, esse olhar no sentido de melhorar a população ou combinar o lucro com a olhada da população. É absolutamente lícito que uma instituição privada procure obter o lucro. Isso é lícito. O que infelizmente acontece, e nós enfrentamos problemas seríssimos, eu tive desafios, debates e, enfim, são algumas instituições comandadas por alguns empresários cujo interesse é o lucro. Tivemos batalhas seríssimas no Brasil e ganhamos, graças a Deus, todas, inclusive com voto de louvor no descredenciamento do Conselho Nacional de Educação. Então, eu acho que a educação à distância é uma estrada sem volta, ela já mostrou que tem credibilidade, já passamos do ponto em que era necessário ficar dizendo, olha, isso aqui é bom, isso não é só materiais. Hoje o nosso colega do MIT colocou que não são só materiais, e não são só materiais. A educação à distância é um elo em que necessita da docência, é necessária a docência, necessita dos materiais, necessita de um processo de avaliação muito rigoroso. E esse conjunto combinado já mostrou que é excelente. Os alunos passam nos melhores lugares nos concursos e nos exames nacionais. Mas o perigo é que, como ela tem escala, um conjunto de instituições que visam apenas o lucro e não a coisa combinada, possa trazer um prejuízo para a imagem da educação à distância, atrapalhando um pouco o nosso processo.